Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a esse canal, o Evangelho do Reino. Entendes tu o que lês? Estamos lendo agora as parábolas de Jesus e chegamos no capítulo 15 de Lucas, onde nós temos 3 parábolas que nos revela a graça de Deus. Como funciona isso, essa graça maravilhosa que salva os homens, que transforma a vida dos homens. E esse capítulo 15 nós temos 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Hoje queremos falar das 2 primeiras. A parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E tentar responder algumas perguntas que às vezes vêm à nossa mente, ou pessoas nos fazem, né? Como funciona a graça de Deus, a salvação. E o capítulo 15 começa com a seguinte situação, vamos ler. Chegavam-se a ele todos os cobradores de imposto e pecadores para o ouvir. Mas os fariseus e os escribas murmuravam. Este recebe pecadores e come com eles. Então-lhe Jesus propôs essa parábola. Então essa é a situação, esse é o contexto que levou Jesus a contar essa primeira parábola. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma, delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até achá-la. E quando a encontra, põe-na sobre os ombros, cheio de alegria, e vai para casa. Então convoca os amigos e vizinhos e lhes diz: alegrai-vos comigo, achei a ovelha perdida. Digo-vos que do mesmo jeito haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Isso é uma parábola que realmente mostra claramente o coração de Deus. Como Deus vê os homens. Como Deus vê os pecadores. Deus vê todos os pecadores, todos nós, como ovelhas perdidas. Toda vez que eu falo sobre isso, eu lembro de uma das últimas palavras, né? Ou melhor, acho que, se não me engano, foi a primeira palavra que Jesus disse na cruz. Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. É assim que Deus olha o mundo. Deus olha o mundo como todos nós sendo ovelhas que se perderam. E o que ele faz? Como ele vê o pecador? Porque nós sabemos que ele vai atrás da perdida. E ele encontra a perdida. Como todos aqueles que hoje servem a Deus, que são cristãos, que foram alcançados por Deus, porque esse é o termo, porque ninguém buscou a Deus. As Escrituras é muito clara, ninguém buscou a Deus, ninguém foi atrás de Deus, as pessoas não buscam Deus, as pessoas muitas vezes buscam religião, as pessoas buscam alcançar algo, né? E até nessa busca de Deus, que muitos podem acreditar que estão buscando a Deus, na verdade o que eles estão buscando é chegarem até Deus. Então o foco é muito mais eles, né, do que o próprio Deus. Esse é o problema da religião. A religião é um esforço humano para se alcançar a Deus,
para se alcançar a verdade, para se alcançar a luz, para se alcançar alguma coisa, um outro plano espiritual, se alcançar uma evolução espiritual, seja lá o nome que se dá, é um esforço humano. E isso não é o Evangelho. O Evangelho é muito claro, nós estamos perdidos. E fomos alcançados pelo bom pastor, que deixa as 99 no deserto e vai buscar a perdida. Todos nós fomos alcançados pela graça de Deus. E isso é graça. Graça é o fato de nós não estarmos buscando a Deus e Ele nos buscou. Graça é o fato de que a salvação é uma obra exclusivamente divina, onde não há nenhuma parte da salvação que seja alcançada pelo homem. O homem não alcança nada, o homem é alcançado, o homem não busca nada, o homem é buscado. O homem não encontra nada, o homem é encontrado pela graça de Deus. E é isso que Jesus estava contando. E era por isso que ele comia com os pecadores. Porque se Jesus não pudesse comer com os pecadores, ele teria que comer sozinho a vida inteira. Ao contrário do que os fariseus e escribas pensavam, né? Eles se pensavam justos, religiosos. Esse é o grande engano da religião. Muitas pessoas estão perdidas na religião, e esse é um ponto que Jesus vai deixar bem claro nessa situação, nessas parábolas, é que o religioso é tão perdido como o pecador. Ele é perdido porque ele pensa que ele alcançou alguma coisa. Ele é perdido porque ele pensa que ele é melhor do que os que estão de fora da religião. Ele é perdido porque ele chama os outros de pecadores e acredita que ele é um justo. Quando, na verdade, todos que realmente foram alcançados pela graça de Deus, todos que verdadeiramente foram alcançados, sabem que não passam de pecadores perdidos que foram alcançados por Deus. E o fato é que daquele que encontrou a ovelha, colocá-la nos ombros, mostra que essa ovelha não tem condição de voltar nos seus próprios pés. Ela tem que ser carregada de volta para casa. E é assim que se sente aquele que realmente foi alcançado pela graça. Há um sentimento profundo de que Deus me alcançou e é Deus que me carrega, é Deus que me leva. É nele que está a segurança da minha salvação. Eu posso sim ter segurança da salvação porque estou nos braços de Deus. Porque se dependesse de mim voltar, eu me perderia novamente. Não é um fato só que Deus me encontrou e fala para mim, agora me segue e eu vou nos meus passos. Não, eu sou carregado pela graça de Deus. E aí vem logo em seguida, no coração dos religiosos principalmente. Quer dizer então que se eu fui alcançado pela graça, eu não tenho como me perder, então eu posso pecar à vontade. Não é assim que funciona. Não é esse o sentimento, não é esse o que está no coração de um pecador que foi alcançado pela graça. E aí vem a segunda parábola. Verso 8. Ou qual mulher que tendo 10 dracmas, se perde uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la. E quando a encontra, convoca as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa segunda parábola, ela tem algumas diferenças. Primeiro, é que não é aqui se perdeu um objeto, se perdeu algo e se perdeu dentro de casa. Não é como a ovelha que se perdeu e teve que ser encontrada fora.
Nem é como o filho pródigo que deixou o pai, que vamos tratar no próximo encontro. Mas aqui está falando de uma mulher que perdeu algo dentro de casa. Ou seja, aqui está falando sobre a vida do salvo. Como é que funciona? Nós, que éramos perdidos, estávamos perdidos, e a graça de Deus nos alcançou, e a graça de Deus nos está levando de volta para casa. O que acontece conosco? Quando nós percebemos em nós que de alguma forma nós temos permitido o pecado prevalecer nas nossas vidas. Como é que funciona isso na vida do cristão? O que acontece quando um cristão peca? Acontece isso que está na parábola. Olha o que essa mulher fez. Ela tinha 10 dracmas e perdeu só uma. Ela podia ter pensado, não, mas eu ainda tenho 9. Não. Diz aqui que essa mulher acendeu uma candeia, varreu a casa e buscou essa dracma perdida diligentemente. Não é isso que acontece quando um cristão peca? Ou quando o cristão faz alguma coisa que lhe pesa o coração? Porque o pecado na vida não é que quando nós nos tornamos cristãos deixamos de ser pecadores. Ou nos tornamos melhor do que os que estão lá fora, ainda perdidos, que ainda não foram alcançados, mas que Deus quer alcançar. O que acontece conosco quando nós, que ainda somos pecadores, a deixamos de alguma forma, não vigiamos, não cuidamos direito e acabamos nos encontrando numa situação, falta de perdão, numa situação onde não agimos corretamente com o nosso próximo, falta de amor pelas pessoas, falta de desejo de fazer a vontade de Deus, de ler as Escrituras, ou orar, ou de estar junto com outros cristãos. Sei lá o que pode acontecer. E que acontece. Sim, às vezes acontece. Ou até vezes demais acontece. Mas qual que é o efeito nisso de quem está na graça de Deus? Respondendo a pergunta, para aqueles que dizem, está dizendo então que nós somos salvos pela graça, então nós podemos pecar à vontade. Não, não podemos. Não é assim que sente quem foi alcançado pela graça. Quem foi alcançado pela graça, quando percebe o pecado na vida, ele acende uma candeia, como fez essa mulher, ele varre a casa, ele busca diligentemente tratar com isso na vida dele. Isso é o que acontece na vida dos salvos. A graça que o alcançou, a graça que leva ele a voltar ao caminho do Pai, ela o carrega de tal forma, ela está na vida dele de tal forma, ela o influencia de tal forma, que quando ele percebe algo errado, e isso acontece porque o Espírito de Deus, que habita no coração do cristão, ele pesa o coração da gente quando a gente peca. Quando tem alguma coisa que não está certo na nossa vida, quando tem alguma atitude ou algo que nós estamos fazendo, ou algo que nós estamos permitindo na nossa vida que é pecado. O próprio Espírito de Deus em nós pesa o nosso coração, desperta a nossa mente e nos leva a fazer isso que essa mulher fez. Acender uma luz, buscar a Deus nas Escrituras, em oração, em conselho de irmãos que nos amam e maduros, que podem nos ajudar, porque nós estamos percebendo que tem algo que não está bem. Então nós fazemos isso, acendemos uma luz, começamos a varrer a nossa casa, até encontrar aquilo que nós perdemos. Até encontrar aquilo que nós perdemos no caminho. A Bíblia fala muito sobre perder o primeiro amor, perder
aquela intensidade, aquele clamor, perder aquele interesse na vida dos pecadores. Isso pode acontecer, nós estamos nesse mundo, estamos sob a influência desse mundo, e somos pecadores também, igual os demais, e pode acontecer conosco. Por isso que existem várias figuras, né? Como a da lavagem dos pés uns dos outros, porque certamente sujamos os pés. Nós não estamos livres de pecar porque somos cristãos. O que nós estamos livres por causa da graça é de sermos apáticos quando isso acontece. Ou dizermos, eu sou salvo mesmo, então eu posso pecar. Não existe tal. Isso não é sentimento, não é pensamento, não é o que está no coração de quem está na graça, de quem foi alcançado, de quem um dia teve perdido e foi encontrado. Realmente, quem sabe que foi perdido e quem conhece o Deus que o encontrou, sabe o tanto que essa questão do pecado é sério. E é por isso que quando nós perdemos uma dracma que seja, mesmo ainda tendo 9 dracmas, nós acendemos a luz, nós varremos a casa, nós buscamos encontrar. E esse é o arrependimento do crente. Próximo encontro, vamos falar da parábola do filho pródigo e entender como é que essa graça que vai nos buscar, a graça que nos encontra, que nos alcança, opera o arrependimento do pecador. Fique conosco, continue ouvindo. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Dê o joinha se você gostou. Acompanhe os nossos comentários. Deus nos abençoe nesse domingo.